Olá pessoal, graça e paz. A partir de agora vamos iniciar uma jornada em busca de uma melhor compreensão acerca dos dons espirituais. Ao analisar cada dom espiritual, vamos concentrar nossa atenção em 4 pontos importantes. Em primeiro lugar, vamos apresentar uma definição do dom espiritual. Em seguida, vamos apontar possibilidades de uso desse dom. Na próxima etapa, vamos listar alguns perigos relacionados ao exercício do respectivo dom. E, finalmente, vamos dar algumas dicas para o desenvolvimento do dom espiritual. No vídeo de hoje, eu vou começar apresentando um dom que se manifesta com muita frequência no meio pentecostal e renovado, conhecido como dom de línguas ou variedade de línguas. À medida que formos estudando diferentes dons, é importante que você sempre rememore o significado de dom espiritual. Nunca se esqueça que um dom espiritual é uma habilidade especial que o Espírito Santo concede a cada membro do corpo de Cristo, de acordo com a graça de Deus, para ser usado na edificação da igreja. Se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se agora mesmo e deixe seu like, seu joinha. E nos comentários, registre suas experiências com os dons espirituais, suas perguntas e suas sugestões sobre os dons que você gostaria que fossem abordados nessa série. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum dos vídeos que serão publicados e que tratam a respeito dos dons espirituais. O dom de línguas é listado claramente em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos de 4 a 7 e no versículo 10. O texto da Escritura diz o seguinte: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E aí, num dado momento, no verso 10, Paulo afirma: e a outro a variedade de línguas. Línguas, nesse versículo, deriva do termo grego glossa, que pode ser traduzido como língua, o órgão da fala, ou linguagem, a própria fala. No Novo Testamento, esse termo faz referência ao falar uma língua desconhecida, movido pelo Espírito Santo. Mas o que é o dom de línguas? O dom de línguas pode ser definido como uma competência especial que o Espírito Santo concede a alguns membros do corpo de Cristo, que os capacita a falar com Deus em uma língua que não aprenderam ou receber uma mensagem de Deus e transmiti-la para a igreja em língua que não aprenderam. No primeiro caso, o falar com Deus em uma língua não aprendida, o dom se manifesta com o propósito de edificação pessoal em oração. Já no segundo caso, recepção e transmissão de uma mensagem divina em uma língua não aprendida, a orientação da Escritura é que haja interpretação para que toda a igreja seja edificada. No próximo vídeo, vou tratar sobre o dom de interpretação de línguas. Não perca! Existem várias referências nas Escrituras que fazem alusão a esse dom. Por exemplo, em Marcos capítulo 16, versículo 17, Jesus assegurou que seus seguidores falariam novas línguas. Em Atos capítulo 2, versos de 1 a 13, o conhecido dia de Pentecostes foi marcado pelo derramamento do Espírito Santo e pelo falar em línguas. O verso 4 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Em Atos capítulo 10, versículo 46, a primeira comunidade gentílica foi marcada pela manifestação de línguas. Durante a pregação de Pedro, Cornélio e seus amigos se converteram, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar línguas e a magnificar a Deus. Em Atos capítulo 19, verso 7, Paulo anuncia a vinda do Espírito Santo para alguns discípulos em Éfeso e o resultado, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizaram. Em 1 Coríntios capítulo 12, vimos a identificação do dom de variedade de línguas. Em 1 Coríntios capítulo 14, encontramos algumas orientações acerca desse dom. No verso 2, por exemplo, Paulo diz: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Verso 4, o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Verso 18,
Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que todos vós. Verso 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E, finalmente, o verso 27. E se alguém falar em língua desconhecida na igreja, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Quais são as possibilidades do uso do dom de línguas? O dom pode ser usado nos momentos de oração particular, nos devocionais, no ministério de intercessão, no círculo de oração e no culto público, preferencialmente com a interpretação para a edificação de toda a comunidade. Quais são os perigos que rodeiam esse dom? Quem fala em línguas corre o risco de se considerar mais espiritual do que aqueles que não falam. Cuidado com a vaidade espiritual. Quem fala em línguas também pode ser tentado a julgar aqueles que não falam e a rotulá-los de cristãos sem poder espiritual. Cuidado com a projeção de dons. Aqui vão algumas dicas para o desenvolvimento do seu dom. Se você tem o dom de línguas, pratique-o com frequência, especialmente nos seus momentos de oração pessoal. Essa prática aprofundará seu relacionamento com Deus e tornará você mais sensível à sua presença. Cristãos vocacionados para o ministério da intercessão relatam a ocorrência de milagres enquanto exercitam esse dom. 2 conhecidos líderes cristãos que fizeram uso frequente do dom de línguas no ministério de intercessão e que marcaram positivamente o século XX e que continuam a impactar nossa geração foram David Wilkerson, que faleceu em 2011 com 79 anos de idade, aqui do meu lado uma imagem dele, e Paul David Yong-Chu, hoje com 84 anos de idade, uma imagem dele aqui do meu lado também. David Wilkerson foi um pastor norte-americano que desenvolveu nos anos de 1960 o Ministério de Evangelização de Gangues e Recuperação de Drogados em Nova York, conhecido como Desafio Jovem. O êxito do seu trabalho foi reconhecido pelo Instituto Nacional de Abuso de Drogas dos Estados Unidos. O índice de recuperação de drogados era altíssimo, cerca de 86%, e a reincidência era baixíssima. Sua história está registrada num livro que se tornou best-seller, A Cruz e o Punhal. A imagem está aqui do meu lado. E que foi considerado um dos 100 livros cristãos mais importantes do século XX. Eu recomendo a leitura desse livro. Outro líder, Paul David Yong-Chu, é o pastor de uma das maiores igrejas do mundo, localizada na Coreia do Sul. Essa igreja se tornou um celeiro de missionários para o mundo. O dom de línguas desempenhou um papel fundamental para o sucesso desses 2 grandes líderes cristãos. Vale a pena conhecer a biografia deles. O dom de línguas pode ser usado também no culto público, a fim de comunicar uma mensagem divina de edificação, exortação ou consolação para a igreja, se, e somente se, o Espírito Santo conduzir você a isso. E aí, você conseguiu identificar esse dom espiritual na sua vida? Se a resposta for positiva, mãos à obra. Faça uso frequente desse dom para a sua edificação pessoal e permita-se ser usado por Deus para a edificação de sua igreja. Se você não se identificou com esse dom, não se entristeça. O Espírito distribui diferentes dons de acordo com a sua soberana vontade a cada membro do corpo de Cristo. Você, como membro do corpo de Cristo, tem pelo menos um dom espiritual. E eu espero poder te ajudar a identificá-lo até o final desta série de estudos. Vejo você no próximo encontro. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom. Paz.